Olha, um dado preocupante. Os casos de estupro no Distrito Federal cresceram 32% em relação ao ano passado. Esses dados são da Secretaria de Segurança Pública e quem mostra é o repórter Fred Justo. Neste estacionamento da Universidade de Brasília, pouca luz, pouca gente e pouca segurança. Cenário perfeito para a prática de crimes, entre eles o estupro. As mulheres que estudam à noite procuram andar sempre juntas. Não tem a mínima segurança aqui no estacionamento. Dá para contar numa mão, às vezes que eu vi um carro de polícia aqui no estacionamento. Mesmo com a instalação recente de câmeras, segundo a polícia, o problema ainda não foi resolvido na UNB. Os estupradores ficam escondidos atrás das árvores. Quando a vítima chega no carro, eles atacam. Tem alguns pontos que a gente não vê, então às vezes tem gente atrás da árvore, a gente não sabe, não dá pra ver. Quem depende de ônibus para voltar para casa também tem medo. O caminho, além de ser longo, tem pouquíssima iluminação. E olha o tamanho do mato que cresceu ao longo desta calçada. Dá uma certa insegurança. A violência tá em alta aí, a falta de policiamento também está muito fraco. Segundo a Delegacia da Mulher, no primeiro semestre desse ano, as cidades que mais registraram casos de estupro foram Ceilândia, Samambaia e Planaltina. E o perigo não é só à noite. De janeiro a outubro deste ano, o número de estupros aumentou quase 33% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Aqui neste estacionamento da UNB, por pouco uma estudante não entrou para esta estatística em plena luz do dia. A vítima é esta jovem. Ela conta que saiu da aula ao meio-dia, entrou no veículo e foi abordada por um homem que não estava armado. Aí ele pegou o celular, estava na minha mão, pôs perto dele, tirou a chave que estava na quintal, tirou, pôs perto dele também, e aí que ele mandou tirar minha bolsa. Só que quando ele veio para cima de mim para realmente fazer alguma coisa, foi aí que eu peguei e saí do carro. Aí ele foi embora. Pois é, e por que houve esse aumento, hein? Veja a explicação da delegada Ana Cristina, da Delegacia de Atendimento à Mulher. O primeiro fator que a gente atribui é a mudança que houve na legislação, que revogou o atentado violento ao pudor e passou a incluir essa conduta como estupro. Então, hoje, qualquer conduta é considerada estupro. Afora isso, há toda uma intensificação dessas campanhas de esclarecimento das mulheres e mesmo de encorajamento na denúncia. E se for abordada por uma pessoa suspeita, o que a vítima deve fazer, hein? Veja o que diz essa moça. Se um homem vier te atacar, qual seria a sua primeira reação, você acha? Eu não sei, eu acho que eu sairia correndo. Você gritaria? Com certeza. O que você gritaria? Socorro. Pois a tendência é essa, gritar, né? A primeira coisa que a pessoa grita é socorro. Nós estamos com o Daniel Lorenz, nosso comentarista de segurança pública. Olha, essa pessoa deve fazer isso mesmo? No caso da vítima, deve gritar socorro? Se ela não conseguir evitar a aproximação, deve gritar muito, mas gritar socorro, deve gritar fogo. Fogo? Por que fogo? Quando se grita socorro, caracteriza bem um perigo de natureza individual. Quando se grita socorro, é um perigo de natureza coletiva e as pessoas tendem a verificar o que está ocorrendo. A pessoa gritou socorro, a pessoa fica com medo, não quer se envolver, gritou fogo, curiosidade e espantaria o sujeito. Isso é verdade. Além disso, existem outras dicas, né, outras condutas que a vítima poderá ter para evitar, então, essa abordagem. Não permita a aproximação de ninguém, principalmente dos suspeitos. Mude a calçada, acelere o passo, fique atenta. Os criminosos identificam normalmente as pessoas desatentas, as mulheres que estão falando ao celular. Uma outra dica importante, uma conduta também importante, olhe nos olhos. Quando for inevitável e o estuprador chegar próximo, olhe nos olhos e demonstre que você será capaz de reconhecê-lo posteriormente. Ela assustou, a pessoa foi chegar, ela olha e diz o quê, por exemplo? Pergunta as horas? Sim, ela pode perguntar as horas e com isso evita, com certeza, a consumação do crime. Isso inibe a pessoa, ou seja, ele tem a sensação, fui reconhecido, se eu fizer alguma coisa, posso ser reconhecido depois? Isso, ele normalmente não continua na sua ação criminosa. Uma outra conduta também importante é manter os cabelos presos. As mulheres que têm cabelos longos, se possível, mantê-los presos, porque o cabelo longo facilita a imobilização da vítima. Isso dito pelos próprios estupradores.
Condutas também de natureza preventiva, se possível, usar calça jeans. Calça jeans retarda, dificulta o tempo de consumação do crime e evita com que o crime seja efetivamente praticado e consumado. Uma última dica, nesses tempos de chuva, é usar guarda-chuva, porque o guarda-chuva ele poderá ser usado para se defender, para evitar agressão, e os criminosos, em geral, os estupradores em especial, evitam se aproximar de pessoas que possam reagir, principalmente quando usado o guarda-chuva na forma de estoque. Obrigado, dicas interessantes aí que podem colaborar e ajudar as pessoas, né? Obrigado, Lawrence.